Cata Rua é um projeto do Instituto Cata Sampa, do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. O projeto ele vem no sentido de unir esforços tanto do movimento, uma demanda do movimento histórica já para pensar melhor a situação dos catadores aqui e fortalecer, potencializar as cooperativas. E aí a gente construiu, né? A gente sentou com a companheirada, pensamos, fizemos oficinas juntos e tudo mais e construímos aí essa proposta, né? Que ela foi aprovada com essa metodologia, inclusive, de pensando na questão do catador para catador, né? E a gente da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, ITCP da USP, está em parceria com eles nesse projeto, que tem como objetivos, 4 objetivos principais, que é mapear e cadastrar 800 catadores avulsos. Ele vem voltado para a questão da mobilização dos catadores, né? Ele vem focado para mobilizar, formar e mapear esses catadores, né? Visando integrar no sistema coletivo os catadores que trabalham no sistema individual. No processo de organização, no processo de organização política, no processo de organização, né, estrutural e tudo mais, para poder enfrentar esse mundo nosso, aí, que é o mundo do cooperativismo, do associativismo, dos catadores de material reciclável. Cooperativa que já é existente possa agregar alguns, né, e capacitar os não organizados a se organizar em cooperativa. Prestar assessoria técnica, jurídica e contábil para as cooperativas. Ajudar a realizar alguns eventos de intercâmbio entre os catadores de cooperativas já estruturadas e menos estruturadas. Bem como o apoio e a incubação dessas mesmas cooperativas. A gente realizou um mapeamento de catadores avulsos e de catadores cooperativados. A gente está tirando eles de atravessadores, está trazendo entendimento, conhecimento para eles, de modo que eles consigam estar no seu dia a dia administrando o seu negócio. Para que eles tenham condições de escolha, que eles possam escolher continuar no trabalho individual, mas com informação de cidadania e informação de direitos sociais, e que também continue ou venha para o trabalho coletivo para tentar uma facilitação do trabalho que eles fazem. Ainda precisa ter mais programas, mais projetos, porque hoje existe um olhar muito especial para aqueles já organizados, mas os que estão em processo de organização, que estão nas ruas, ainda é muito pequeno. E essa é uma reivindicação nossa quanto Movimento Nacional dos Catadores, né? Os catadores que eu encontrei foi complicado, porque eles vendiam o café da manhã, e o almoço para poder ter a janta. E depois que você aborda ele, depois que você consegue trazer ele para uma sala, e você expor todo o trabalho deles de uma forma que eles não tinham visão, muda. De catador para catador, ela se baseia no seguinte. O catador lá na ponta, primeiro o catador tem uma formação, um treinamento, né? E a gente, do jeito da gente, do dia a dia, da forma que a gente coleta, da mesma forma que a gente está coletando material, para na rua, né? Senta numa calçada e bate um papo para descansar com outro companheiro na rua, né? A gente preveu que essas formações seriam dadas não só por um técnico da universidade. Ele só se transforma porque a gente cria conteúdo de formação. Acho que é isso, não tem muito segredo. Todos os conteúdos que são desenvolvidos por um catador auxiliado tecnicamente por uma pessoa que está se preparando ou já foi preparada para isso, adequando a linguagem, adequando os métodos, adequando ferramentas administrativas, operacionais, segundo a linguagem e o saber que já estava instalado em cada catador. Tem esse negócio de ficar sentando em sala chique, em mesas, né, em locais chiques, em lugares, né, bacanas, mas sim lugares muito simples. A gente senta, bate um papo no espaço onde os companheiros estão lá nos cantões deles, nas ruas mesmo. E aproveitar as duas coisas, as experiências acadêmicas que são teóricas, e a experiência do catador, que já tem
o seu saber instalado e adaptar as duas coisas e chegar a um consenso de prática pelo catador desses ensinamentos repassados. É uma metodologia que traz o catador para entrar em contato com os catadores beneficiados pelo projeto. Então seria um catador educador, um catador técnico, que ele é referência no projeto, né? Que ele faz as formações para as cooperativas e ele faz a primeira abordagem no cadastro dos catadores, o que foi uma experiência de muito sucesso, eu acredito, porque é uma dificuldade muito grande a aproximação com os catadores no geral. Eu sou testemunha real e concreta dessa metodologia. Eu era um catador avulso, me tornei um catador organizado e hoje sou um educador catador. Talvez o que seja mais rico é o fato de o catador que está lá na base, que é o nosso interlocutor, que é o que muitas vezes vai passar pelos processos de formação, de sensibilização que a gente realizou ao longo do projeto, ele consegue visualizar não só uma técnica da universidade, mas ele dialoga com um profissional da mesma categoria que ele, porém que está em um outro papel. Que nós, catadores, possamos ser multiplicadores de experiência e de conhecimento, que a gente possa reaplicar dentro do contexto do nosso trabalho o saber, né? Dividir o saber, compartilhar o saber. Não adianta eu saber e não compartilhar com o companheiro, ver o companheiro sendo explorado, ver o companheiro sendo ali humilhado e eu não fazer nada. Também sou catador. Você conseguir visualizar possibilidades de melhora para a sua categoria a partir da fala de um próprio profissional que faz a mesma coisa que você e que conseguiu avançar, traz uma legitimidade para o projeto que nenhum técnico poderia trazer. A gente não aborda dizendo, eu acho que é assim. A partir do momento que nós, catadores, vai abordar um outro catador, a gente tem a vivência, a experiência. Não no todo, que nem lixão. Eu nunca trabalhei no lixão, mas convivi e conheço pessoas que vêm do lixão que pode trazer esse depoimento. Então é diferente você abordar uma pessoa sem ter a vivência dela. E quando você tem a vivência, você sabe que eu vou falar com mais propriedade, com mais certeza. E fica mais fácil sensibilizar. E a figura de uma pessoa da universidade, um técnico, que está distante da realidade deles, isso complica mais, dificulta mais, porque é alguém que está muito fora do universo deles. E cria esse estigma, né? Essa dificuldade de aproximação mesmo. Então, ter a figura do catador nessa aproximação, que tem uma mesma linguagem, que tem uma mesma história de vida, facilita, né? Propicia com que aquele catador ele se sinta mais à vontade e seguro para falar sobre a sua vida e colocar as suas informações. A gente não vai dizer para eles como que eles têm que fazer, como que eles devem agir, como que eles têm que se organizar, né? Então eu acho que a metodologia de catador para catadora vem bastante nesse sentido de reforçar e de fortalecer a ideia de que o catador ele é protagonista. E dentro da cooperativa, muitas vezes os cooperados eles ficam acanhados ou receosos, né? Porque é um estranho. É diferente o catador ali, porque a linguagem é diferente, o pensamento também é diferente. E os técnicos da USP que fez uma parceria, eles complementam muitas coisas, muitos conhecimentos que a gente não tem, muitas palavras técnicas que precisam acontecer e aparecer, eles nos dão esse apoio e nos ajudam. Esse projeto ele é um projeto inovador porque prova essa ligação, essa liga, né, essa junção entre academia e movimento social, onde a gente consegue unir forças com um objetivo comum. Existe uma tendência de diversos técnicos, universidades, ou estudantes, de tentar um pouquinho atropelar o espaço que não é o seu espaço, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Nós que não somos catadores, mas que apoiamos, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Muitas vezes a gente acha que não, é preconceito com técnico, é sei lá o que, mas não é. A gente não aprende as coisas para aplicar com a população, a gente não aprende as coisas para aplicar numa cooperativa de catadores, a gente aprende as coisas numa lógica e na lógica da dominação mesmo, né? Na lógica
de servir a certas pessoas, né? Servir a certos interesses. A próprio ensino está ligado a isso. O que a gente vê na sala de aula não é o que a gente consegue aplicar no campo. Eu, particularmente, consegui aprender através da experiência do catador. Então, quando a gente ia para campo juntos, quando a gente ia em alguma cooperativa e ele trazia o histórico da vida dele em relação àquele problema, eu tinha uma outra perspectiva sobre aquele ponto, né? Um ponto que não é só técnico, ele também é social, porque tem outras questões por trás. Então, essa parceria faz com que o olhar que você tem como técnico, ele se amplie e você comece a considerar outros aspectos em relação à resolução de um problema, de um conflito. Porque a universidade, antes de uma estrutura produtora de conhecimento, é uma estrutura de dominação. Então, na metodologia de catador para catador, com uma dupla de catador indo lá com a gente nas cooperativas, a gente pode aprender muito mais e conseguir usar um pouco do que a gente aprende, né, nessa estrutura universitária, conseguir usar de uma forma diferente do que ela foi pensada para ser usada e que pode, em alguma medida, apoiar as cooperativas, as classes oprimidas e dominadas, em grande medida por quem sai da universidade, né? Mas os catadores avulsos é muito desconfiado, dificilmente ele abre assim oportunidade. Você tem que saber, ter todo um jeitinho brasileiro de chegar e convencer. Essa dificuldade ela também existe dentro das cooperativas. Mesmo para os catadores que já são organizados, eles também têm essa resistência. E quando você vai dar uma formação com uma pessoa que tem a mesma história de vida, que traz elementos da vida dela como exemplos sobre aquela realidade, isso daí começa a ter uma incorporação muito mais fácil pelos catadores, né? Porque eles se identificam, eles se enxergam na fala daquele catador. Tenho uma formação, eu trabalho na prefeitura e eu sinto exatamente isso, que às vezes eu vou conversar com os catadores, com o pessoal da cooperativa, eu tento trabalhar com o máximo de respeito aos métodos que eles têm. Só que às vezes eu vejo que não está sendo muito efetivo. Então, realmente, esse trabalho do Carlos e da Guiomar, que vão lá conversar diretamente com eles, eu acho fantástico, porque eles confiam mais. Historicamente, a gente sempre tivemos uma história de técnicos que vão nas cooperativas só para, muitas vezes, se apropriar das nossas tecnologias, né? Ou para se apropriar aí do nosso conhecimento e depois saírem, né? Ou então para ir para garantir o projeto que eles estão, ou para dar resultados para o governo, né? Então a gente fica um pouco assim, fica um pouco com o pé atrás no primeiro momento, né? Então, fez toda a diferença para que os catadores conseguissem fornecer os dados que eles precisavam, que eles participassem das sensibilizações, que eles acreditassem que o que a gente estava dizendo ali não era mais uma proposta de um universitário que veio não sei da onde, com um projetinho, ir lá um dia e nunca mais voltar. Não. Acho que isso também foi outra coisa muito diferente no projeto. A gente criou vínculo, né? A gente está acompanhando esses catadores há aproximadamente 2 anos e meio. A relação de confiança precisa acontecer. Então a gente precisa trabalhar muito, acho que existe um primeiro momento que é esse trabalho da relação de confiança, né, entre o técnico e o grupo de catadores, né? Ganha o grupo todo, né? E essa relação ela se dá muito também. Eu acho que essa relação, até na minha opinião, ela se dá até pela forma dos técnicos, né? E aí não é quando eu digo por vocês, não é a forma só de linguagem, mas também é uma forma também da forma deles agirem, né? Não adianta um técnico ir lá engravatado lá na cooperativa, porque não vai rolar, né? A realidade não é só você chegar com a prancheta e um papel e uma caneta na mão e perguntar, não. Você tem que encarar junto com eles. Hoje eu posso dizer que desenvolveu bastante. Eles têm mais credibilidade com relação à produtividade da cooperativa, o que fazer, o que não fazer, sistema mesmo de entrada, saída, mexer em livro caixa, essas coisas que eu acho muito bom. E eu acho que os catadores lá da cooperativa da Univens, pelo menos, eles ficam à vontade também. Com o Carlos, com a Guiomar, eu acho que tem mais proximidade mesmo.
sempre trabalhei, tenho 16 anos com reciclagem e tive a oportunidade de ser vice-presidente hoje dessa associação Nova Glicério. E estamos na luta aqui com 80 carroceiros e a gente faz o que pode por eles. Pessoas ligadas ao poder público que por lá passaram e por lá consolidaram uma gestão extremamente autoritária, na qual os catadores trabalhavam numa situação de praticamente escravidão ou semi-escravidão, né? Eles eram totalmente submissos, não conseguiam se colocar diante daquele autoritarismo que vinha imposto desse gestor. A Jurema fazia o que ela queria aqui. Se ela estivesse aqui, no tempo que ela estava aqui, vocês não podiam entrar aqui para fazer uma filmagem, para fazer nada. Porque ela não deixava. Não chegava no portão, não. Isso aqui não pode aqui, não. Dava suspensão, ela falava que se a gente pudesse trabalhar, pudesse sair. Que fala, a porta da rua, a assistência era casa. E era isso que ela dizia, tratava as pessoas com bastante ignorância. Então era bem ruim, porque a gente não tinha a liberdade que nós temos hoje, né? Que a D tomava conta do espaço e a Jurema trabalhava na subprefeitura da Sé. Elas tinham uma coletividade bem exagerada. A gente trabalhava aqui no espaço, vendia para o aparista Carlinhos e era bem difícil, porque nós comíamos o que ela dava, bem dizer, praticamente. Foi muito difícil conseguir entrar lá por conta desse histórico deles terem sido muito explorados durante muitos e muitos anos. Eles estavam com muita dificuldade de conseguir confiar em que um grupo novo ia chegar lá e de fato iria construir junto com eles e para eles e que fosse algo que fosse bom para eles. E aguentamos isso há 4 anos. E depois disso resolvemos tirar o Carlinhos aparista. A D não aguentou tanta pressão que nós fizemos em cima dela, da Jurema, elas pegaram e saíram. E depois que elas saíram, a gente resolveu abrir uma associação. Aí fizemos essa associação, hoje, agora em julho. Dia 22 vai fazer 1 ano de associação. Mudou um pouco mais, porque a gente teve mais liberdade para trabalhar. Tivemos mais um pouco de... A gente já teve mais respeito do pessoal também, né? O que eles não estavam conseguindo antes da gente chegar aqui foi fazer uma assembleia para mudar a diretoria. E depois que a gente viemos para a associação, a gente já conseguiu. A gente fez a assembleia, mudou a diretoria. Hoje eles têm outra visão dentro da associação. Porque a gente está aprendendo, né? Com elas. A gente está aprendendo o que a gente não sabe, né? Da leitura, né? Porque eu mesmo não sei leitura nenhuma. Minha leitura só sabia assinar meu nome, ler alguma besteira assim, mas eu não tenho matemática, não tenho. Ela vem aqui, de primeiro ela vinha todos os dias, né? Mas a gente o pessoal não compareceu para estudar, que ela vinha dar aula. Uma parte de coisas aqui, dizer a gente o que a gente precisa fazer, que a gente tem que aprender mais. E é muito bom elas dar aula para nós, era bom, porque a gente aprendia mais. Quem não sabe ler, aprende. Que muitos tinham muita dificuldade de se colocar, dificuldade de interagir com o grupo, muitas vezes mal conseguiam se expressar o que gostariam. A gente percebe que ao longo das formações isso vai se transformando e vários foram os casos de pessoas que no começo mal olhavam nos nossos olhos e hoje tá lá reivindicando, indo conversar com outras instâncias do poder público e acho que isso é um empoderamento muito interessante, né? Essa cooperativa é a Cooperativa Filadélfia, uma das cooperativas que o nosso projeto fez aí um pouco de assistência técnica, né? Onde a gente conseguiu, através de assessoria contábil e jurídica, a regularização da documentação das meninas, né? Hoje as meninas estão com sua ata devidamente registrada, a nova diretoria eleita, né? A assembleia, a gente deu assistência de como elaborar a assembleia, como fazer a assembleia. Estamos em 17 mulheres e um motorista. Trabalhar aqui não é tão fácil como pensa, mas também não é tão ruim, né? Por enquanto está sendo ruim porque não tem uma estrutura
adequada para a gente estar trabalhando, mas não é difícil. Só um pouquinho de peso aqui, outro ali, mas nós juntas consegue facilitar a conta do serviço. É um trabalho interessante, né? Que a gente acaba lidando com outra coisa, né? O material eu mesmo não sabia disso tudo, né? E hoje a gente tem uma experiência, porque é separar a latinha, o papelão, aquilo que a gente pensava que não tinha valor, hoje é uma grande coisa para nós, né? E a gente gosta, eu mesmo gosto. Eu vim pra cá porque eu tava precisando mesmo trabalhar. E nunca estava na rua não, comecei aqui mesmo na cooperativa. Como eu estava desempregada, aí surgiu esse serviço, pedi para as meninas tentar me colocar aqui, elas me chamou e eu tô aqui. Agora que eu tô começando a entender, eu acho que é importante na trabalho que a gente faz, né, pro meio ambiente. Mas antes pra mim era só por renda mesmo. Eu trabalhava na rua, que eu já puxava carrinho. Aí ela pegou a Vanessa, falou, por que você não trabalha lá com nós e tudo? Aí eu trabalhei, fiquei 6 meses, aí depois saí porque eu não gostei, me adaptei. Depois eu voltei de novo e tô aí, né? Porque muitas coisas que eu não sabia, eles me ensinaram bastante. Até do administrativo, não sabia de nada, só me jogaram, né, Carlos? Aí mexer no computador, não sabia fazer uma planilha. Conhecer mais sobre o nosso trabalho também de cooperativismo, eles que me ensinaram. A gente tem deveres para fazer e também tem nossos direitos, então a gente não sabia. Quando ele chegou para cá estava muita bagunça e com a ajuda deles a gente começou a conhecer o que é uma cooperativa, o que é uma administração, o que é vender o material bem, o que é a gente se decidir as coisas entre nós, que isso não tinha. E eles chegaram mostrando isso pra nós. E aliás, está mostrando até agora. Aí ele explicou que já foi catador tudo. A gente gostou, porque como ele começou, né, a gente tá começando agora, já tá mais entendendo, a gente também vai chegar assim também, né? Tá entendendo, né? Melhor, ele já começou de baixo que nem a gente. Não chegar uma pessoa estudada, que nunca viveu o que a gente viveu, né? Tá falando de nada, ele já entendeu tudo isso que ele já viveu, né? Foi muito bom. Porque hoje tudo que a gente sabe foi graças a eles, né? Que teve uma boa vontade de sair de lá da onde que eles estavam para vir até aqui, dar conhecimento de tudo isso, porque a gente não sabia. A gente só sabia o que? Triar. E hoje a gente sabe realmente o valor dos materiais, das coisas, de tudo que ele ensinou. Para mim, eu mesmo agradeço muito. Para mim, o que fica mais evidente, porque eu acompanhei mais, foi o caso da Cooperativa Filadélfia, que antes ela estava localizada em uma área da comunidade do Jardim Eliane, com uma infraestrutura muito baixa, né? E ao longo do projeto, graças à regularização da documentação, ao acompanhamento do fluxo de caixa, da gestão financeira da cooperativa, elas conseguiram fazer uma parceria com a prefeitura e hoje elas estão de mudança para um galpão novo, cedido pela prefeitura numa região próxima ao que elas estavam, que é ali no Aricanduva. Todas as nossas cooperativas, as 11 que estavam inscritas no projeto, tiveram um trabalho de formação, um trabalho de capacitação, um trabalho de assessoria bem efetivo, bem prático. Roteirização de coleta, comercialização em rede, melhorar a logística de operação, melhorar a estrutura de trabalho, fortalecer a articulação política no município com o poder público. Tem cooperativas que hoje já demandam em mais parceria, a parceria ficou mais fortalecida através da nossa assistência técnica. Para as prefeituras, é muito complicado a gente saber de tudo, né? Porque, por exemplo, eu sou engenheira ambiental. Eu posso ajudar até um certo ponto. Mas assim, de contabilidade, administração e até da catação em si, tem coisa que eu não sei e é natural que eu não saiba. Então o Catavô tem ajudado muito nisso, me apresentando, contribuindo com questões específicas dos catadores. Um dos resultados mais importantes que a gente conseguiu foi ter realizado os 800 cadastros com os catadores. Porque realmente é um desafio você conseguir fazer essa aproximação, essa abordagem, e a gente conseguiu fazer esse cadastro. É difícil fazer esse cadastro nas cooperativas, em grupos que já são organizados, e mais difícil ainda fazer com catadores avulsos. Guarulhos são uns 8 grupos
Eles só eram catadores avulsos, individual, que hoje, de uma certa forma, mesmo não tendo um espaço adequado, uma condições, já procuram trabalhar coletivamente, fazer uma venda coletiva. Só não expandiu mais por falta de apoio do próprio poder público, né? Mas a consciência deles de vender coletivamente está assim, bem fortalecida, bem firme. Tanto é que eles já conseguem debater e brigar com o próprio poder público da cidade de Guarulhos, pleiteando o que eles precisam. O que o projeto ele conseguiu também consolidar são gestões mais fortes, né, dentro das cooperativas. A gente conseguiu ao longo do projeto construir instrumentos, ferramentas para melhorar a gestão dentro da cooperativa. Então, algumas ferramentas para melhorar a parte financeira, para organizar o escritório. Começam a ver a necessidade de terem processos, deles terem a importância de ter um processo operacional, um processo administrativo, que ainda é muito pouco a importância que eles dão ao processo administrativo, mas começa a despertar uma valorização desses processos. Antes era mais bagunçado, né? Ninguém sabia quem era quem, o que fazia, ninguém sabia de nada. Depois da entrada deles, né? Aí a gente começou a saber, começou a evoluir, começou a andar para frente, já conseguiu coisas a mais e estamos conseguindo, que era bagunçado. Agora está indo tudo no seu caminho certinho.